revelação do Apocalipse, entendeu? E eu queria também usar o livro de Tessalonicenses. Eu queria ensinar um pouco a vocês como comecei a falar no domingo passado sobre a volta de Cristo, o retorno do Senhor. Eu falei para vocês que eu tenho observado, é uma geral, isso é consenso de todos, que falar da volta de Cristo ficou algo afastado dos púlpitos, mas Deus tem empurrado, Deus tem falado, Deus tem mostrado para nós que a hora é agora. Mostrei domingo para vocês que, me perdoem, para vocês que os sinais que o Senhor prometeu que iria acontecer estão acontecendo, e cumpre a igreja observar os sinais e ficar atentos. Eu estava vendo a reportagem hoje, como eu disse domingo agora, que os tremores estão aumentando, realmente a Itália está estremecendo o tempo todo, estão falando realmente que a terra está tremendo 100 vezes ao dia. Os terremotos que o Senhor falou que iriam acontecer como sinal da sua volta estão aumentando. Ontem eu vi naquela Globo News, né? Na Globo News, falando que a Rússia recobrou o seu poderio militar e está causando uma grande tensão mundial. O equilíbrio que existia no mundo, com os Estados Unidos sendo a única potência militar, esse equilíbrio está pendendo novamente para a Guerra Fria, a Rússia, e ainda tem a China na história. E para quem não sabe, há um consenso entre quase todos que estudam a Bíblia, que Gog é a Rússia e Magog é a China, ou tanto faz um nome quanto o outro. Há um consenso com relação à Rússia, se é aquela expressão Gog que a Bíblia fala. E por isto, mas uma razão para a igreja se preparar, ficar atenta, porque eu vejo que, todo dia eu vejo você pega aquela Netflix, né? Todo dia tem seriado sobre volta de pessoas que morreram. Criaram outro seriado lá que mostra uma cidade onde que os mortos começaram a reviver outra vez. Aí eu botei ela, abriram outro seriado falando sobre os mortos que estão voltando à vida. Cada vez mais falando sobre seres de outro planeta, porque na verdade haverá uma tentativa grande para desmentir o arrebatamento. O arrebatamento vai ter que ser desmentido. Eu vou inventar um monte de coisa, vou inventar que foi destruição, desaparecimento, enfermidade, bactéria, doença. Eles vão ter que desmentir o arrebatamento de qualquer maneira. Mas eu quero falar um pouco sobre arrebatamento, como alguns entendem esse arrebatamento, como outros também não entendem. Mas para isso tem que falar sobre a morte, o que você entende por morte, o que seria a morte para um cristão, e o que seriam esses sinais que o Senhor falou da sua volta. Eu queria então ler um texto que fala em Lucas 17, e depois quero abrir Tessalonicenses, e eu vou tentar, não vou ser aqui um teólogo, eu vou resumir, porque se eu ficar dando de teólogo, quando palavra bonita aqui de grego, você não vai entender nada. E eu acho que é uma besteira isso, me perdoe ser sincero. Você tem que entender mais ou menos o que vai acontecer, é suficiente para nós, não precisa nada de uma teologia bonita só para alguns gregos entenderem e ninguém entender nada. Entendeu? Diz assim, Lucas 17, do 30 em diante. Esse óculos é bonito, mas me atrapalha muito. O outro é melhor. 30, diz assim, 17, Lucas 17, versículo 30 em diante. Assim será num dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perderá, e quem perde, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixando o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixará a outra. 2 estarão no campo, um será tomado
e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Tessalonicenses, livro Tessalonicenses, capítulo 4, primeira. Tessalonicenses, capítulo 4, deixa eu ver se eu começo do 6 ou não. Se vocês quiserem me ajudar, vou ver se eu consigo do 6. Vou ver se eu começo do 6, porque tem muita leitura para fazer aqui. Capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do 13 em diante, para poder encurtar muito a leitura. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Eu vou ler depois alguns textos mais, mas eu vou pegar aqui um livrozinho um livro resumido que eu comprei, esse livro, na mão própria do Wayne Grudem, que ele veio aqui na Cidade Viva, um dos maiores teólogos atualmente da atualidade. Cidade Viva trouxe ele, eu estava aqui, e eu comprei esse livro dele e autografou. E ele tem um livro, Teologia Sistemática, que é o livro que eu mais me inspiro nele, que é muito bem escrito, e ele viaja em todas as correntes teológicas e consegue resumir bem essas bombas que tem por aí. Vamos orar um pouquinho agora. Pai amado, querido Deus, estamos aqui, meu Pai, na sua presença, para falar de um assunto que para nós é de extrema importância, porque vemos claramente que o seu retorno está próximo. Nós te louvamos e glorificamos, Pai. Maranata, Jesus, ora vem, volta, Senhor. Volte logo, Senhor. Queremos que o Senhor volte. Volte logo para nos pegar, para nos buscar, para nos levar para junto do Senhor. Senhor, me inspira nesta noite para pregar o seu evangelho e ensinar essas pessoas um pouquinho que o Senhor falou no meu coração. Mas eu não tenho nada para dar para eles se eu de mim mesmo falar. Mas, Senhor, me inspirar, colocar na minha memória, na minha cabeça, tudo aquilo que o Senhor tem falado para mim, e falar aquilo que o Senhor quer que eu venha falar para os meus irmãos aqui, eu sei que sairemos daqui abençoados, felizes, alegres, impactados, cheios da sua presença. Deus, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, me inspira. E eu lhe peço que essa inspiração o Senhor possa me derramar em cada um que não me ouve aqui, Senhor. Deus, o Espírito Santo, vai enchendo, avivando cada um neste lugar, Senhor. Remova todo cansaço, toda distração, Pai amado, no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda ação do mal, do maligno, neste momento, na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Pai amado, esse assunto é extremamente importante para nós, porque só assim iremos nos preparar para a sua volta. Só assim estaremos convictos que temos que nos prepararmos para a sua volta. Isso eu lhe peço, lhe agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Falei domingo para você que o Senhor está voltando, os sinais estão claros. O Senhor estabeleceu na palavra dele alguns sinais. Entenda uma coisa, os sinais que o Senhor colocou lá em Mateus 24, que eu li para vocês aqui domingo passado, e outros capítulos, como Marcos 13 e assim por diante, e Lucas, não são sinais que o Senhor falou para nós que teriam que cumprir todos eles. Não.
Houve um equívoco de interpretação do povo de Deus que entendeu que Jesus falou que todos os sinais têm que se cumprir. Não é isso que ele falou. Ele falou, olha, fica atento aos sinais. Porque entenda uma coisa, os sinais vão cumprir para alguns que estão vendo, alguns não vão ver estes sinais. Alguma geração já viu esses sinais se cumprirem. Outras gerações não assistiram estes sinais se cumprir ainda. E há sinais que se cumpriram e há sinais que não se cumpriram. Ou há sinais, na sua maioria, ninguém sabe se todos já se cumpriram em alguma região, algum local, para alguma pessoa, ninguém sabe. Na verdade, é difícil saber no mundo globalizado, desde a criação da igreja primitiva até hoje. Hoje tem televisão para a gente ver, na televisão as coisas acontecendo. Antigamente já não tinha televisão. Hoje você liga a televisão, você vê terremoto não sei onde, está ali na televisão, todo mundo vê. Antigamente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha nada. Então não sabemos dizer, não temos como comprovar se os sinais se cumpriram totalmente, né? Ou se falta muito a se cumprir. Mas uma coisa eu sei, o Senhor não atrelou isto, ó, vai cumprir ipsilítem desta maneira, numa época só, numa determinada época, num período só, vai cumprir tudo de uma vez só. Todo sinal vai se cumprir em 2012, não foi isso que o Senhor falou. Em 2012 vai acontecer todos os sinais. Não foi assim que o Senhor falou. Os sinais estão acontecendo. Estão acontecendo cada vez mais. E eu vejo, para quem acompanha a televisão, os sinais estão ocorrendo. E os últimos sinais, aqueles que a gente sabe que não aconteceu, que pelas características não ocorreu ainda, mas o sistema político está preparando tudinho para acontecer. Tudinho. Vamos ler um pouquinho dos sinais que a gente viu aqui na Bíblia, a gente viu lá. O Senhor prometeu vir outra vez. Onde é que está escrito isso? João 14:3. O que ele disse? Eis que eu vou e vou preparar um lugar para onde eu estiver, todos vocês estejam comigo. Não foi isso que falou? João capítulo 14, versículo 3. Diz o seguinte: virei outra vez, vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor deixou bem claro que ele vai vir outra vez. Jesus deixou bem claro, virei novamente. Amém? Atos capítulo 1:11 também fala claramente, eu voltarei. Tessalonicenses 4:16, que eu li aqui, vocês vão marcando sua Bíblia. Olha, Atos capítulo 1, versículo 11. Se você quiser marcar na tua Bíblia, Atos 1:11, ele deixa bem claro, eu irei voltar. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que a tua Bíblia está aberta aí, ele deixou bem claro que irá o quê? Voltar. E ele disse, lá em Marcos 13:32, que ninguém sabe a data exata. Vamos ler Marcos 13:32? Marcos 13:32. Quem quer ler alto aí? Eu estou lembrando que foi dado domingo para vocês aqui, que eu preguei aqui. Ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Nem ele, que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em tudo, Santíssima Trindade, nem o próprio Filho sabe a data que vai voltar. É um casamento. Nós estamos na fase da boda do cordeiro. O casamento judaico tem 4 etapas. As etapas já estão se cumprindo. Vem o noivo, faz um contrato com os pais, marca o casamento, é o noivado. E o noivo, ele tem 1 ano para poder reunir o dote, pagar o dote. Foi pago. Na cruz, está consumado, está tudo pago. 1 ano para a noiva, agora a noiva também tem que se preparar. A noiva tem 1 ano para se preparar. Preparar o enxoval, preparar as coisas dela, tem 1 ano para se purificar, ficar sem mácula, para o casamento acontecer. Isso tudo um período de noivado. Completou 1 ano, segundo a cerimônia judaica,
deixa bem claro que a partir de 1 ano de noivado, o noivo pode chegar a qualquer momento. E a palavra de Deus deixa claro que, pelo sistema judaico, o noivo sai no cortejo, os amigos dele saem juntamente com ele, vai lá na casa da noiva e pega a noiva, e leva a noiva para a casa dele, e eles deitam, tem uma festa de 7 dias, e eles formalizam um casamento definitivamente. Olha que interessante. A cruz está tudo pago. Aí agora o Senhor foi para a glória. E ele está aguardando um período de 1 ano, que é a preparação. A noiva, que ele fala que é a igreja dele, que é a noiva, ele está sem mácula, está preparando a igreja dele. Agora, diz lá, no capítulo 1 de Apocalipse 1:7, Apocalipse 1:7 fala que ele irá ter uma anunciação. Lá no capítulo 19, também de Apocalipse, fala que ele virá com os anjos. Ele disse, ele vai vir com um exército inteiro. Lá no livro de Apocalipse fala que ele vai descer, o céu vai se abrir, ele descerá com um exército de arcanjos. Ele vai vir todo mundo um grupo de cerimonial, ele vai tocar uma corneta, está lá bem claro, será anunciado, todos os olhos verão. Vamos ler Apocalipse 1:7, lê aí. Apocalipse 1:7 diz o quê? Livro de Apocalipse 1:7. Capítulo 1, versículo 7. Assim ele verá, todos os olhos verão, haverá uma anunciação. Eu acho lindo quando eu vi aquela cena lá, que eu não sei se foi criada ou da NASA, não quero saber. Sei que tem a impressão que em Jerusalém uma corneta se tocou. Eu fiquei imaginando quando chegar o meu vai ser esse, porque a Bíblia deixa bem claro que haverá uma anunciação, haverá uma corneta tocada. E ele vai descer com todos os seus arcanjos, todo o seu exército celestial descerá com ele na terra. Ele pisará. E a Bíblia deixa bem claro, lá em Apocalipse 19, que ele não descerá mais numa jumentinha, descerá um cavalo branco. Amém? Vamos ler 19. Quer dizer, ele não vem mais como um cordeiro humilde, descerá como guerreiro. Descerá como um guerreiro para o combate. 19. (19 e 11). Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é chamado Verbo de Deus. E seguindo-nos o exército que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele descerá. Ele não descerá mais como cordeiro humilde, não. Virá como guerreiro. E a vestidura branca, tinta de sangue, não é mais tinta de sangue do sangue dele, não. É o sangue dos inimigos que irá vir destruir. Ele não virá mais bom. Ele virá para julgar. Não haverá mais nenhuma chance. Só para os salvos. Não haverá uma segunda chance para ninguém mais, quando ele descer. E diz mais: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandante, carne de poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne todo que quer livres, quer escravo, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, com os sinais feitos diante dela.
seduziu aqueles que receberam a marca da besta, eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Não haverá chance a mais ninguém. E diz lá em Tessalonicenses capítulo 2:8, que irá destruir os exércitos inimigos com sopro da sua boca. Os exércitos não vão nem combater. Ele vai com sopro, com a sua ordem, os exércitos serão todos destruídos. Ó, que coisa linda de se ver. Eu quero dizer a vocês o seguinte: vocês são o povo de Deus, vocês não estão partindo para um final. Nós, servos de Deus, estamos partindo para uma situação de glória, de bênção. Eu quero dizer para você que Paulo, lá em Tessalonicenses, quando ele escreveu para aquele povo, ele escreveu para o povo de origem grega. Eu fiquei imaginando aquele povo, porque o grego tinha uma visão seguinte: os filósofos gregos tinham a visão cíclica das coisas. Eles acreditavam que o mundo era como se fosse uma cobra engolindo o rabo dela. Girava, quer dizer, tudo que aconteceu agora, em certo período, vai se repetir toda outra vez. Era a visão do grego. E os gregos estoicos, né, os epicureus, tinham uma ideia meio estranha. Eles não acreditam na vida eterna, na ressurreição dos mortos. E nem os saduceus, os judeus, acreditam na ressurreição dos mortos. Os epicureus eles acreditam que o corpo físico, a carne aqui, é a prisão da alma. Eles acreditam, o que eles pensam? Morrendo o corpo, a carne, a alma é liberta. Então, o que o grego pensa? Coma, beba, faça o que quiser com o corpo, porque o corpo não presta mesmo, e a alma que vai viver. Então, é uma visão equivocada. Então, o povo naquela época, eles tinham uma visão de muito sofrida. Morte, para eles, era um terror. Porque que vida que eles tinham? Nenhuma. Viviam uns 70 anos, 40 anos, muito menos que isso às vezes, muito menos que isso. E quando havia sofrimento, na visão grega, se aquele que nasceu pobre, escravo, vai morrer escravo. Era um sistema de casta. Então quem nasceu para sofrer, ia sofrer a vida inteira. Quem sofria uma angústia, ou perdia alguém, ou morria alguém na sua família, ele sofria, não tinha esperança, não havia esperança para o povo naquele período. Não havia esperança nenhuma. Aí o apóstolo Paulo, vendo que o povo dele também não tinha esperança, porque viam da cultura grega, ele escreveu uma carta explicando com relação à morte. Interessante. Não seja ignorante contra aqueles que morrem. Vou explicar o que é morte. Porque eu estou introduzindo isso. Morte, você entendeu o que é morte? O que é morte para um cristão? Alguns vão dizer assim: quando a pessoa morre, vai para onde? Sei de Abraão. Quando a pessoa morre, vai para onde? Pronto. Paulo escreveu o seguinte: não seja ignorante contra aqueles que morrem. Por quê? O que eles pensavam? Rapaz, se eu morrer agora, se Jesus voltar, se o Senhor não voltar agora e se eu morrer, então eu não vou nunca ir para o céu. Porque não tem esperança para quem morre. Se eu morrer antes de Jesus voltar, eu não tenho esperança. E ele pensa o seguinte: e também, eu não sei quando Jesus vai voltar. Então tinha duas crises no povo de Deus: não sei quando ele volta, e se eu morrer antes dele voltar, eu não tenho esperança. Aí Paulo escreveu algo interessante. Olha aquele Paulo escreveu: olha, não se preocupe contra aqueles que morrem, porque os que morrem irão todos eles ressuscitar. Primeiro do que aqueles que serão arrebatados. Quer dizer, primeiro ressuscita os mortos, depois, imediatamente, arrebata os vivos. Os mortos são ressuscitados, recebem um corpo novo, e depois, automaticamente, os vivos são arrebatados e recebem um corpo glorificado. E ele explicou isso para acalmar o povo. Agora, o que é uma morte para um cristão? As pessoas acreditam que quando a pessoa morre, ele vai dormir no seio de Abraão. É uma visão errada. Dormir significa morrer. O correto é, quando a pessoa morre, já está junto ao Pai.
É automático. Morreu, a alma, o espírito volta. A carne, o pó vai para o pó, o espírito volta para quem o deu. Como é que eu sei isto? Vamos ler vários passagens da Bíblia que fala contra quem morre. Vamos ler Apocalipse 14, 13. O que é que fala? É. É. Filipenses 1, 23 fala. Fala melhor é morrer do que viver. Porque se morrendo, já estarei eu junto a Deus. Outra passagem que fala sobre isto. Tá? Vamos ler outros, e entender definitivamente isso aí. Acharam Filipenses 1, 23? Hã? Então olha para mim. Eu quero partir e estar junto com Cristo. Outro texto, Lucas 16, 19 e 31. O que fala sobre aqueles dois que morreram? Morreu o rico e morreu o Lázaro. O Lázaro foi para onde? Está no céu, no seio de Abraão, mas estava vivo. Jesus deixa bem claro que Lázaro estava lá vivo, atento, vendo as coisas, ouvindo as coisas. E o rico que morreu foi para o inferno, ele estava onde? No inferno, em tormento. Quer dizer, deixa bem claro para nós que quem morreu em Cristo já vai direto para o Senhor, já está com o Senhor, já com o Senhor, caminhando com o Senhor, junto com o Senhor. E quem já morreu sem Cristo já está no inferno, sofrendo tormentos. Amém? Que é outra passagem que mostra aí, Lucas 23, 43. Quando aquele rico, quando aquele ladrão da cruz, ele foi para onde? O que o Senhor falou para ele? Hoje mesmo você estará comigo onde? Hoje mesmo você está comigo no paraíso, amém? Pronto. Outro texto que deixa bem claro que os mortos não ficam dormindo como um penso, não. Eles estão bem já viu em espírito junto a Deus. É Apocalipse 7 que fala que eles estão clamando lá, eles estão intercedendo lá na glória já com o Pai. Apocalipse 7. 7, do 15 ao 17. Já estão lá no trono, junto com o Cordeiro, servindo a Deus. Amém? Estão me entendendo? Quando for para um enterro de um crente, você vai contemplar só um corpo, ele já está lá com o Senhor, servindo a Deus, um bem bom. Maravilha! Eu nem reclamo, eu adoro fazer enterro de crente. E ele fala lá no Salmo 73, que quem morre já está com ele lá na glória. Está me entendendo? Agora, em contrapartida, quem morrer sem Cristo já está já no inferno, sofrendo tormento já. É automático. Não tem purgatório não tem nada não, é direto. Morreu sem Cristo, inferno. Morreu com Cristo, céu. Acabou. Não tem discutir. Sem o corpo, claro, está só em espírito. O corpo não está lá. O corpo recebe depois. Para poder pisar, para poder reinar, tem que ter o corpo. O corpo vem depois. É só em espírito, amém? Alguém tem alguma dúvida com relação ao que acontece com quem morre? Tem alguma dúvida? Hã? Querem achar mais texto aí que fala sobre isso? Vamos achar mais. 1 Coríntios 5, 8. 2 Coríntios 5, 8. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Hã? Pergunta, filha. Vão ser julgados. Aí vão ser ressuscitados, vão aparecer junto ao trono de Deus. Vão também ser julgados, todos eles. Amém? Vou explicar isso agora para você, amém. 2 Coríntios 5, 8 fala o quê?
Estamos o quê? Ansiosos para deixar a casa, esse corpo, para estar com quem? Está com o Senhor. Quer dizer, não é dormir, é com o Senhor. Porque pegaram uma expressão que o Senhor usou, seio de Abraão, dorme no seio de Abraão, mas tem que dormir no sentido, para o hebraico, o judeu e o grego, significa morreu. Dormir é morrer. Entendeu? Então quer dizer, morreu o corpo, mas o espírito já vai para o Senhor. É por isso que lá em Jó fala, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu, né? É isso? Quer ver outro texto que fala? O João 11, que o Senhor for da ressurreição, aqueles que morrem em Cristo não morrem. Ele não falou isso? Ó, os que morrerem não morrerão, não passarão pela morte, quer dizer, não haverá morte, irão direto já para o Senhor. Romanos 11. Aliás, João capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. João 11, versículo 25. Então, entendeu mais ou menos o que eu quero falar sobre morte? Entendeu o que acontece com quem morre? Pronto, amém. Então não vai ter uma choradeira, entendeu? Quando você vê um crente no enterro lá, e quando morrer, por favor, me faz a festa. Eu estou bem pra caramba. Eu estou lá curtindo, dando pura alegria. Aleluia! Feliz da vida. Muito melhor que vocês. Eu estou rindo da cara de vocês. Eita, me dei bem. Aí eu vou estar lá, junto ao Senhor lá, trabalhando, porque diz bem claro que aqueles já estão trabalhando. Eles trabalham. Não vão ficar que nem aqueles filmes espírita, todo mundo roupinha branca, não, andando para cima e para baixo, que nem uns lesos, não é isso não. Não. Entendeu? É trabalhando. Já estão lá com o Senhor trabalhando. Entendeu? É automático. É para a glória. Amém? Então isso alivia a gente, né? Por isso que Paulo explicou aos Tessalonicenses. Não fiquem preocupados, não. Quem morreu está se dando bem aí, fica tranquilo. E ele escreveu lá em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, também, para explicar com relação à morte. 1 Coríntios capítulo 15, que eles estavam preocupados com relação aos que morriam. E ele escreveu, Efésios 2,6, aqui, olha o que Efésios 2,6 fala. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Aí vamos ver aí o outro texto. 1 Coríntios 15, né? Vê o 15 aí. Que é muito comprido, não? Que faz essa parte do corpo aí. Aí pronto. Aí, tá, eu vou explicar. O meu corpo foi para a terra. O verme comeu. Tem mais nada. E se queimar uma pessoa? E se cortar um pedaço meu? E aí, como é que fica? Aí Paulo explica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que nem uma semente. No arrebatamento, é como se fosse uma semente minha que vai nascer um léuzão aí, de uma semente bem limpinha, bem maneiro, bem esbelto, bem fit, né? É fit, né? Não é fit, né? É fit, né? Fit, né? Entendeu? Vai 1 Coríntios capítulo 15. Acharei. Do 42. Diz assim, Pai de Deus. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi primeiro homem terreno, também são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Olha o que eu explico, vou resumir aqui. Vou resumir. Eu falei rápido, vocês não precisam entender, eu vou explicar. Entende? O Dr. Pelé, entende? Aqui, eu tenho aqui meu corpo terreno, carne e osso,
E tem a imagem, eu tenho meu corpo celestial. Eu sou um ser espiritual que estou dentro de um corpo esponjoso, chamado carne, que Deus criou para ter contato com o mundo exterior. Mas eu sou um ser espiritual. Eu morrendo, esse corpo esponjoso volta para a terra e o espírito vai para Deus. Quando o Senhor voltar com o meu espírito, quando descer comigo em glória, o meu corpo, eu vou receber um novo corpo. Um novo corpo, no clamor, é como se a semente do Léo plantada nascesse novo corpo. Quando você pega um feijão de um pé, a semente do feijão, um exemplo, ela vem do mesmo pé, não é verdade? E vai plantar no chão, não é? Pertence ao pé. Vai nascer aqui outro pé de feijão, mas pertence ao mesmo pé. A mesma coisa eu. Pertence ao mesmo Léo, mas vai nascer um outro pé de Léo. Entendeu? Deu entender? Deu entender? Só que sem mácula, só que sem ruga, sem defeito, sem fome, e meu corpo sai desde que celestial. Como é que eu saberia como será meu corpo? Simples. Quando Jesus voltou em glória, ele ressuscitou, o que aconteceu quando os discípulos viram Jesus? Olharam para ele, olharam, quem é esse cara? Olharam direito, olharam outra vez, quem é ele? Olharam outra vez, andaram com ele, não reconheceram. Até que Jesus andando com ele na estrada de Emaús, quando Jesus falou, começou a falar, eles foram ouvindo Jesus falando, eles entenderam que era quem? Porque as características de Jesus, o jeito de falar, a maneira de falar, aquele jeitão dele era o mesmo. E quando ele chegou ali, o que ele mostrou nas mãos dele? A marca do escravo. Então ele era um corpo sem mácula. O que esse corpo sem mácula fazia? Ele atravessava a porta, fazia de tudo. Não era assim? Ele não abria a porta, ele atravessava a porta. Não tinha fome, não tinha sede, o corpo idêntico dos anjos. Quando perguntaram a Jesus, Senhor, aquele que morresse sem ser casado, como será no céu? Eles não casarão, nem estarão em casamento. Serão como anjos, quer dizer, o corpo glorificado é igual ao dos anjos. Não dorme, não come, não tem sede, tanto é que lá no céu não haverá dia e noite mais, não haverá mais noite, só dia. Então, quer dizer, o corpo glorificado não tem cansaço, não dorme, não sente, não tem essas coisas, não tem. É um corpo perfeito, sem mácula. Estamos entendendo? Que coisa boa, né? Enterra o podre e sai o sarado. É muito bom. Então, pronto, eu vou entender aqui outra. Resumindo, estou resumindo para vocês entenderem mais ou menos a ideia da ressurreição dos mortos, quem são os mortos, para onde vai e como ressuscita. Amém? Pronto. Quais são os sinais que o Senhor falou que iria preceder a volta dele? Ele falou alguns sinais, que realmente, alguns sinais que está escrito no livro do Apocalipse, Daniel e tudo mais, realmente alguns desses sinais já se cumpriram. Tem correntes escatológicas, como os amilenistas, eles são já convictos que todos os sinais, praticamente todos os sinais já se cumpriram. Está só aguardando a volta de Jesus a qualquer momento, que não tem essa história de milênio, quer dizer, milênio. Que milênio é esse, Léo? Vamos ler, Apocalipse 20, o que é que fala? Estão entendendo meu raciocínio? Dá para entender? Se tiver muito rápido, fala para eu parar que eu paro. Presta atenção aí. Apocalipse 20, o que é que fala? Eu falei que ia ensinar vocês um pouquinho de escatologia no culto de hoje. Olha, diz aqui. Quem quer ler para mim, que tem uma dicção melhor que a minha, na leitura? Quem tem microfone aí? João, 20, diante. Alô. Vocês não estão bem alto aí, vai. Continua.
nós. Amém. Resumindo, tá Léo lá na glória com o Pai, já em espírito, e enterradinho aqui, lá no bem bom. E vocês todos vivão aí, tá? Imagine só. Aí eu tô lá e vocês vivão, aí daqui a pouco chega o Senhor, fala, chegou a minha hora. Os sinais estão claros, você está vendo os terremotos, você está vendo as guerras aumentando, rumor de guerra, está vendo o número de peste aumentando, a profecia da criação do Estado de Israel se cumpriu, a figueira floriu, como está em Mateus 24, quando a figueira florir, não passará dessa geração sem que eu venha. A figueira simboliza Israel. Israel se formou um Estado hoje e lá em 48 foi criada a nação israelense. A nação de Israel está aí, está prosperando, crescendo. O mundo tentou acabar com ela, mas não consegue, porque Deus protege Israel. O mundo inteiro pode se voltar contra Israel, mas não consegue derrotar Israel, porque a mão de Deus está ali. É tão espiritual Israel, é tão coisa de Deus Israel. Você tem uma ideia, 7 nações do mundo. Israel mal foi criado como Estado, como nação. E em 1948, as 7 nações árabes se juntaram, egípcios, sírios, líbanos, libaneses, todos. Entraram para invadir Israel. Israel estava derrotado, não tinha como sobreviver este ataque. A mão de Deus, a intervenção clara de Deus fez com que aquela mulher, Mogi Dayan é o general, Golda Meir, ela conseguiu um acordo com os americanos despejou a arma lá, e eles conseguiram expulsar todos os inimigos, firmou como nação judaica. Teve a guerra de Yom Kippur, que os egípcios atacou covardemente, eles resistiram, inventaram, estou ali em pé. O mundo inteiro odeia Israel, o mundo inteiro quer ver aquela nação destruída e ninguém consegue, porque a mão de Deus está sobre eles. Eles são irmãos nossos, são um povo de Deus como nós somos enxertados, eles são nossos irmãos. Deus tem promessa para eles também, amém? Agora o que vai acontecer? Israel foi criado. E a Bíblia fala, não passará essa geração sem que o Senhor retorne. Uma geração tem 70 anos. Israel foi criado em 48. 70 com 48 dá o quê? 2018. Então, quer dizer, por volta de 2018, 2020, tu sabe, Deus falou que não sabe a data certa, mas dá a entender, porque o sinal ele deixou bem claro, não passará esta geração após a figueira florir. Então, está tudo dando a entender que falta pouco para ele voltar. Amém? Porque os terremotos estão aumentando, as guerras estão aumentando, o sistema mundial está aumentando, e aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 1, deixa bem claro que ainda o anticristo, o abominável, o terror, o maior de todos os anticristos, não ainda se manifestou, diz a Bíblia, que já está no nosso meio, mas só não se manifestou.
Porque algo impede ele se manifestar. Alguns teólogos creem que o que impede ele se manifestar é o Espírito Santo. Então, tudo casando. Quando Cristo levar a igreja, o Espírito Santo vai junto. Aí, o anticristo age. Vamos ler Tessalonicenses capítulo 2? 2 Tessalonicenses. Olha aí. Amém. Agora eu vou resumir, vou explicar por ordem agora. Estou morto. Agora não, né? Espera muito tempo. Está ali na glória e os outros vivão. Aí os terremotos aumentando, o rumor de guerra aumentando, tudo acontecendo, mas tem 4 coisas que ainda realmente não aconteceram. Uma delas foi o ataque a Israel, o ataque final, lá no Megido. A última guerra, o Armagedon ainda não aconteceu. Mas está tudo indicando que vai acontecer. E Gog, todo mundo leva a crer que é a Rússia. E a Rússia está se armando para isso. Hoje já tem míssil que alcança os americanos, 10 mil alcança os Estados Unidos, um míssil destruidor 150 vezes mais poderoso que a bomba atômica do Hiroshima e Nagasaki. Eles construíram agora. Inclusive, hoje eu vi no jornal que está começando uma tensão muito forte entre eles e os americanos com a Síria, com esse apoio da Síria, esses bombardeios. Então, quer dizer, China pode ser Magog. China hoje é uma potência. O Armagedon não aconteceu ainda. Outro sinal que falta acontecer vai se ter. A estrela do céu, ainda não caiu estrela. As estrelas ainda não começaram a cair. Tem ameaças. Você pode ver que todo dia a NASA fala que um cometa chegou perto da Terra. Todo dia tu vê. Um cometa chegou perto da Terra, um asteroide chegou perto da Terra, né? Mas está acontecendo já. O que a NASA falava que era impossível acontecer, está o tempo todo aparecendo um comentário que passa um cometa perto da Terra, um asteroide. Então, a estrela cair do céu, que está lá, profecia em Mateus 24, também está perto de acontecer. Outra coisa, é o advento do anticristo. O anticristo, que é esse líder mundial, esse é um líder mundial, um homem que vai realizar sinais e prodígios, e lá em Apocalipse 13 fala que o diabo dará autoridade ao anticristo. Quer dizer, o anticristo é uma autoridade que o diabo vai dar para ele. Então ele vai realizar sinais e maravilhas, vai levar um tiro na cabeça, não vai morrer, aquela história vai fazer milagre, alguns sinais, várias coisas, um rolo total aí, ele vai confundir e vai acabar governando. Ele vai trazer paz para a humanidade, vai provocar paz e vai ser aceito como um líder mundial. Ele vai dar a entender pelo sistema, ele será um líder mundial, entendeu? E esse líder mundial, diz a Bíblia, que ele vai enganar todos, inclusive até Israel. Israel vai ser enganado por ele. Israel vai dar a entender pela Bíblia que Israel voltará a construir o templo para fazer sacrifício. Tanto é, se você entrar no Google e perguntar, sacrifício um templo, Israel está se preparando para voltar a fazer sacrifício. Porque é o grande sonho do povo judeu reconstruir o templo de Salomão. Eles estão se preparando para isto. Eles estão tentando fazer acordo político, porque não construíram o templo ainda, porque o templo, a posição deles está exatamente onde está o domo dos muçulmanos. Aquele domo lá, ali está construído exatamente onde o templo de Salomão era construído. Então, eles têm que fazer um acordo muito grande para tirar os muçulmanos dali, sem provocar uma guerra, para reconstruir o templo. Mas
é só aparecer uma liderança mundial, convencer todo mundo da paz, que com certeza vai conseguir um acordo para construir o templo. O povo de Israel já mandou fazer a história sacerdotal, né? O povo levítico, que são os sacerdotes do templo, já foram resgatados. A única tribo das 12 tribos, a única tribo que tem ainda em Israel é a tribo Levi, dos levitas. A tribo de Levi, que hoje são chamados de Hod, eles têm um sobrenome lá. Eles nascem, são preservados já como tribo de Levi, se preparando para poder servir no templo. Quando eles construíram o templo, voltam a fazer sacrifício. Voltando a fazer sacrifício, o anticristo vai entrar no templo, vai autorizar isso tudo, mas na metade dos 7 anos, dá a entender, mandem por aí, ele vai entrar no templo dizendo que ele é o Messias. O anticristo. Tá? Agora, vou voltar um pouquinho agora antes. Tá ali, tudo acontecendo, Jesus volta. Aí, os sinais que faltam acontecer, começam a acontecer. Israel constrói o templo. O outro sinal, automaticamente começa o anticristo governar. Aí há um governo mundial, que está perto de acontecer isso aí, porque tem a Liga das Nações, as 10 maiores nações, as 15, as 7, é só se juntarem. Então estou ali formando um sistema mundial para apoiar o anticristo. O anticristo apoiado por Satanás. Vai começar dando paz ao mundo. E no meio do caminho vai começar a provocar a grande tribulação, a perseguição ao povo de Deus. Amém? Vai começar o período da perseguição. Tá bom? Quando começar a perseguição, a teoria do pré-milenismo diz que quando começar a perseguição, que são 7 anos de perseguição, antes de começar, o anticristo começar a agir perseguindo a nós, o Senhor vem e arrebata a sua igreja. Depois de 7 anos, haverá uma tribulação grande aqui na terra, Aí quando o anticristo cercar Israel para destruir Israel, o Senhor desce com a sua igreja, somos nós, e derrota o anticristo. 7 anos depois. Onde está escrito isso, pastor? Lá em Daniel, as semanas de Daniel. Tá? Essa é a teoria do pré-milenismo, quer dizer, que o Senhor vai levar a sua igreja, arrebata a sua igreja, 7 anos depois volta, derrota o inimigo e vai jogar o diabo, o anticristo, o sacerdote e o falso profeta no lago de enxofre. Agora, quais são as outras correntes que tem da volta de Cristo? Uns dizem que não haverá esse período de tribulação. Uns dizem que vai ser o seguinte: a corrente milenista. Olha mesmo aqui, entenda. Tem pessoas que creem que os 1000 anos que a Bíblia fala aqui no Apocalipse, não foi 1000 anos, foi Deus reinará 1000 anos com o seu povo, não é verdade? Esse governo de 1000 anos com Jesus Cristo, alguns estão dizendo que esse 1000 anos já está acontecendo. São os amilenistas. Eles falam que os 1000 anos já está acontecendo. De que maneira? Eles creem que aqueles que morreram em Cristo, na igreja primitiva, os apóstolos, já estão lá no céu reinando com Cristo. 1000 anos. E nós estamos aqui aguardando. Quando der os 1000 anos, o Senhor já desce, já nos rebata, leva para o céu, joga o diabo no fogo de enxofre, joga os seguidores dele no fogo de enxofre, joga todos que não aceitaram Jesus no fogo de enxofre, joga a besta, o anticristo, tudo no fogo de enxofre, e começa um novo céu, nova terra. Amilenista. São os amilenistas que creem que o milênio está acontecendo. Já está acontecendo o milênio. E que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Sem acontecer nada disso que eu te falei, de tribulação. Entendeu? Eu não preciso entender como teólogo, não. Só para entender mais ou menos. Tem uns que acreditam que o 1000 anos está acontecendo. Que o Senhor vem e vai fazer um novo céu, nova terra e pronto. Julga os condenados, julga a gente, pronto, acabou-se. Não, pode ser, isso é uma corrente deles. Essa é uma corrente amilenista.
Agora tem uma corrente pós-milenista que fala o seguinte, fala que o milênio é a igreja agindo aqui na terra. Que Jesus não voltará, não pisará mais fisicamente aqui na terra. Jesus está aqui na terra já há 1000 anos, e que esses 1000 anos é a igreja dele que está agindo. Ele parte do princípio, os pós-milenistas, que a igreja está ganhando força, e com o tempo a igreja vai convencer toda a humanidade que o bom é servir a Cristo. Isso a gente vê que está quase impossível isso acontecer. Não tem nem chance de ser. Essa corrente é furada totalmente. E esse milênio não é literal, não é 1000 anos literal. Milênio simboliza um período longo, não é que é 1000 anos, certo? Milênio significa um período muito longo. E a corrente que eu, pastor Léo, acredito, e que eu quero convencer a igreja IBR a acreditar, é a pré-milenista, a corrente do arrebatamento. Que corrente é esta? É a corrente que nós estamos aqui, os sinais estão acontecendo, quando o anticristo aparecer, começar a perseguição da igreja de Cristo, o Senhor aparece nos céus, com corneta, como diz para você aqui, 1:7, o céu se abre, ele desce com os arcanjos dele, entendeu? E derrota o anticristo, junto conosco. Essa corrente pré-milenista. Derrotado o anticristo, aí, e o diabo sendo jogado na cadeia, na prisão, no abismo, ele vai governar conosco 1000 anos. Haverá um governo de 1000 anos. Estão entendendo? Depois de 1000 anos, Cristo governando com a gente, o diabo será solto novamente, enganará novamente. Aí depois disso, o Senhor vai derrotar o diabo definitivamente. Aí haverá um julgamento final. Nesse julgamento aí, os que morreram sem Jesus irão voltar, serão julgados e lançados no mar do fogo de enxofre. E nós seremos julgados também junto com eles, só que nós para a salvação e eles para a morte. Estão entendendo? Então o nosso julgamento não será agora, será depois de 1000 anos. Estão entendendo? Deu para entender? Entenderam? O nosso julgamento não será agora, será depois de 1000 anos. Estão entendendo? Deu para entender? Entenderam? Não entendendo nada. Nesses 1000 anos, nós vamos ficar com um povo glorioso. Então como é que a gente vai ser enganado? Não, nós não. Os que ficaram. Olha, como o Senhor vier, o que acontece? O Senhor vem do céu, não é? Ele vai arrebatar quem morreu de Jesus Cristo. Vai ressuscitar quem morreu de Jesus Cristo. E vai arrebatar nós que somos salvos. O encontro no céu, no ar, né? Aí a gente recebe o corpo, certo? Aí ele desce a igreja dele, parte na terra, derrota de Cristo, certo? E vamos reinar com ele. Mas vai existir um povo aqui na terra, os judeus que ficaram. Os judeus que ficaram vão ficar aqui na terra. Os judeus que alguns que aceitaram Jesus naquele período da tribulação, que creem em Jesus Cristo. Aí vão reinar em 1000 anos. E esses, mesmo que o diabo anulado, voltará a rejeitar Deus novamente. Entendeu? Aí haverá um juízo final, definitivo. O que é o definitivo? O julgamento total, geral, e o novo céu até agora. E ele vai ser eternidade para todo mundo. Está entendendo? Então, quem subir no julgamento final vai ser julgado. Vai. É o julgamento para a salvação. É para galardão. É para a retribuição que você fez. Quem for salvo, haverá um julgamento para a retribuição. Para Deus dar, abençoar e premiar, galardoar pelo que você fez. E aqueles que não aceitam Jesus são julgados para condenação eterna. E no fogo do enxofre será lançada a morte também. Então o que acontece? Não haverá mais morte. A morte não vai existir mais. E que morte é? Por que a Bíblia fala que os condenados do inferno irão ter verme no corpo? Porque eles vão adoecer, vão ficar fracos, vão sentir dor, mas não poderão morrer mais. A morte não existe mais. Vão ficar a vida inteira sofrendo, eternamente sofrendo, longe de Deus, no conflito, sem poder morrer. Isso que é inferno. Longe de Deus,
decidiu morrer para morrer? Mulher com o corpo poder morrer para morrer? Acabou com isso mais? Esse foi o inferno. A eternidade para nós, que Deus nos ares do céu, no universo, tem muito de acontecer. Contar com o Senhor, virando com ele, seu arcanjo, seus anjos, tudo mais. Mas aí é bom que pode cuidar. Não, tem idade. Não tem Não vai haver, nós estaremos lá, não vai haver trabalho, não vai haver dor, não vai haver casamento, não vai haver ocupação. Vai ter. Ele tem o universo inteiro. E vai ter a união. Deus tem o universo inteiro. Vai ter a união. Por quê? Não. Por quê? Cadê a continuidade? É eternidade, mas não é eterno. Porque continuar. Os anos não são eternos? Os anos são eternos. Estão lá vivendo até hoje. Vão ser como anjos. Serão como os anjos. Eternos. Estão entendendo? Como está lindo, isso é maravilhoso. Essas paixões que eu tenho na carne não tenho mais não. Eu não vou ter essas paixões que eu tenho hoje que me incomodam, depressão, angústia, sofrimento, traição. Não existe mais não. Não. Vai. Você vai me reconhecer. Tanto é que você vai lá, pastor. Porque diz a Bíblia que eu vou reconhecer. Eu vou prestar conta daqueles que eu pastorei na terra. Pedro também. Eu vou prestar conta de você lá no céu, na eternidade. Quantos pensam assim? Os espíritos, aqueles que eu levei para Cristo. Agora imagine só um julgamento. Agora vá ao outro lado do rio. Imagine você chegar lá no céu, na consciência salva e ver pessoas do inferno que você não pelo evangelho. Sabendo que está uma pessoa do inferno com culpa tua. Cara, você vai ter seu filho de Deus, vai estar tão bem perto de Deus, mas realmente uma consciência, talvez, ligada sobre isso lá no céu, que algo vai acontecer com a gente. Vamos incomodar você. Mas os laços de família. Não, dois irmãos, na mesma família. São os irmãos. Se a necessidade nossa não vai ter, não. Entendeu? Está entendendo? Acharam como ser? Essa que é glória. Agora se prepara que o Senhor está voltando. Quem foi achar em condições, céu vai do céu. Quem não achou em condições, fica. A salva da eternidade. Está entendendo então? Agora, tem uma coisa que fala que nós mesmos iremos passar por toda a tribulação. O anticristo, tem uma coisa nossa, que eu creio que é pré-milenista, diz que nós vamos passar por toda a tribulação. Essa tribulação que vai passar, esses 7 anos de tribulação no governo anticristo, nós vamos passar por tudo ele. Será uma espécie de filtro. Vai ser o último filtro. Quem é realmente Deus e quem não é. Entendeu? Pessoal aqui, a gente vai passar, algum dia que a gente vai passar pela tribulação na igreja. E o Senhor virá ou no meio da tribulação, ou no final da tribulação, nos pegar para descer e derrotar o anticristo. No piscar de olhos. A Bíblia fala que lá em Lucas fala que é um piscar de olhos. Como um raio que passa do leste para o leste, né? Do lado do piscar de olhos. Nós iremos tocar em corpos. Piscar de olhos. Os mortos ressuscitaram. No piscar de olhos receberam novos corpos. Nós, os arrebatados depois, no piscar de olhos, nós recebemos outro corpo. E desceremos com Cristo, com o seu arcanjo,
para derrotar o inimigo. E diz aqui que o exército do Senhor não irá nem se mover, que o anticristo será derrotado com o sopro de Deus. E esse exército do anticristo vai se reunir lá em um lugar chamado Megido, né? Para poder derrotar Israel. E quando Israel é cercado pelo exército do anticristo, para ser destruído, porque a ideia dele é acabar com tudo que representa Deus, que a ideia do anticristo é derrotar, acabar com tudo que representa Deus. Então, não se acaba, mas como o Senhor desce no seu igreja e derrota ele. O sopro da sua boca derrota ele. Estão entendendo? Hã? Quem? Ele não sabe ter, mas ele não quer entender, ele é um louco desesperado. O livro agora, o que impede o anticristo se manifestar ainda, um dizem que é o Espírito Santo está aqui ainda. E quando a igreja foi arrebatada, o Espírito sai e o anticristo passageiro. Dizem que é outra coisa, você que está preparando o cenário se montar. E o cenário está se montando já para ver a perseguição de Israel e do povo e nós. A tribulação vai ser só para quem tiver medo. A tribulação para quem tiver medo. Entendeu? Tanto é que a Bíblia fala lá em Lucas, aqueles que estiver no alto, não desçam. E Deus vai encurtar a tribulação por amor ao povo dele, por amor a Israel. Então, terrível vai ser. E o livro fala aqui que na boca do cordeiro que vai sentar. Olha o que eles falam. Nós vamos estar lá na boca do cordeiro, comemorando com o Senhor, e vai estar aqui os juízes, governadores, políticos, senadores, deputados, né? Os corruptos, ladrão, sendo comidos pelas aves aqui. É por isso que eu falo, haverá uma boca e ele chama as aves do céu para banquetear da carne daqueles que não aceitaram Jesus. Os corruptos, os nojentos, os governadores, os juízes, vão estar lá se alimentando as aves do céu. Está aí a primeira seguinte, quando você aqui. O banquete no céu e aqui o banquete das aves. Ele revelar as aves, onde tiver o corpo, o fundo, lá estarei. Os corpos, né? O orgulho. Amém? Estão entendendo? Quer isso ou não quer? Os que são novos na fé, que não entenderam bem a explicação, eu quero dar só uma ideia. Porque, na verdade, quando o Senhor voltar, como diz assim, cavalo branco, e na perna está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porra, se você estiver bem, você estou bem. Se estiver mal, se lascou. Ele vai descer, é que nem uma criança botou um testemunho, mamãe, de uma escola dominical, e a professora me contou que o Senhor chegou a voltar virado no din-din. Quando ele voltar, ele está virado. É mesmo. Ele vai bater. A Bíblia está ligada aqui no vídeo aqui, espada na mão. Ele não virá mais conversando comigo, não, espada na mão. Eu fico imaginando, misericórdia. Diz aqui, lá em texto do Apocalipse, que eles vão implorar para os montes sobre eles, e tão terror que vai ser para eles, eu vou implorar para morrer, eu vou implorar para escapar do que vai acontecer. E destruição total deles. É isso que eu falo, Deus ele é amor, mas fogo. É por isso que fala, ele virá olhos de fogo, olhos que tudo vê, tudo julga, e que ele é profundo, e virá de uma forma profunda e completa. Olha o fogo. Dá para entender? Eu quero explicar um pouquinho mais. Pastor, essa perseguição já está iniciando, né? As perseguições tá. A Bíblia fala lá em. Exato. Aqueles que aceitaram são da Bíblia. Você fala, olha, eu prefiro. Estou tentando me convencer. Pastor, se olha o sinal da besta na mão, você é besteira. Você é coisa de. Eu não quero deixar, não. Eu quero saber. Eu não quero deixar, não, tá? Eu não quero
para comer precisa ter um sinal. Eu crio uma política econômica, se eu sou anticristo, eu crio um sistema econômico que fala o seguinte: para você se alimentar em tal lugar, tu tem que me apoiar na minha ideia. É que nem um político que fala: se você me ajudar na minha campanha, eu lhe dou um emprego. É a coisa, se você apoiar o sistema econômico mundial que está agora, você vai ter comida. Tipo, é fácil. Basta ver olhar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, quem era do Partido Nazista tinha tudo, quem não era não tinha nada. Para você ter alguma coisa, eu tinha que ser do Partido Nazista. Aqueles que não entraram no Partido Nazista eram discriminados, eram rejeitados, não tinham acesso a nada. É simples. É um sistema econômico que vão criar de maneira que obriga você a ter parte em algo, e se não fizer, você será rejeitado. É tipo assim, para você ter acesso a tal coisa, tem que fazer tal coisa. Se não fizer, tipo assim, para você ter acesso ao Partido Nazista, tem que rejeitar Jesus. Você acha? Para você ter acesso a esse sistema econômico, tem que negar Jesus. Sim. Você pode ter acesso a ele, que não pode ser cristão do novo. Todos eles não cristão, não é cristão? Não, então não tem acesso. Então nega Cristo, tem acesso. Não, não nega, então não tem acesso. É simples com o sistema assim. Não no Brasil, né? É obrigado a votar. Não adianta nada, mas é obrigado. Eu crio um sistema assim, se meu anticristo eu creio, isso agora não existe. Ele vai criar um sistema econômico e que vai banir Deus que está na cultura mundial, vai formar uma nação de ateus, e aquele que for cristão não terá acesso. É o que acontece com os produtos. Se você for lá na revolução, lá no meio dos talibãs lá, se você for lá, se você for cristão, tu morre. Tu não tem acesso a nada. Quando a gente fala que a gente tem que trazer de 10 anos, 16, 17 anos, o Palmeiras veio. A probabilidade de passar por tudo também próximo. Claro. Aquelas mulheres que você vai ter um filho, eu acho que. O cristão quer ter um filho, eles têm 4, 5, 6 filhos. Um ocidental quer ter filho mais. Vai ter um filho. Eu tenho 6, 10, 20, 4, 5. Não tem bem. Esse nosso está acabando com o cristão. Hoje eu começo a entender isso aqui. Entendeu? Vamos lá, vai ver. Eles vão crescer geometricamente, vão crescer geneticamente. Amém? E aí? Ué? Resumindo é isso. Claro. Não é desta maneira aprofundado. Se for aprofundado, tem muito mais coisa para falar com isso aqui. Eu resumi. Estão entendendo? Está eu aqui, lá no céu. Mas no cenário. Tomara que eu esteja com vocês aqui. Não vai morrer para não. Entendeu? Mas imagine só. Um lá no céu e espírito com Deus lá. Amém? Você aqui na terra, vivendo cristão. Como os sinais se cumprirem, o Senhor Jesus vier à nossa igreja, nos anos, seguramente pré-ministro, que nós procuramos, e eu quero isso na igreja, ele nos anos dá a entender, ele rebate a igreja dele, os mortos ressuscitados, né? Ele vem com os espíritos mortos, está com ele lá, o morto está com ele lá, o espírito vivo está com ele lá, vivendo com ele lá, desce com ele, e haverá um encontro nos ares, que será o corpo dele, como desse lá, né, no estado só, ele desce e recebe o corpo dele. Os mortos ressuscitam e o espírito vai no corpo e forma o corpo dele. E vocês estão vivos, são arrebatados e irão se encontrar no céu.
Os mortos vivos. Estão entendendo? Os mortos vivos não se. Né? Pronto. Há uma corrente prévia que fala que tem dois arrebatamentos. Um que ele vem por alto e vem em silêncio, arrebata, e o outro que desce fisicamente. Eu não concordo com essa corrente pelo seguinte: não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala que ele virá em silêncio. Todas as passagens que eu falo que ele virá, que todos os olhos verão, todos os ouvidos vão ouvir, quer dizer, haverá um anúncio. É de que a ordem, a corneta toca, é uma ordem para o mar de ouvir os mortos, a terra de ouvir os mortos. A corneta tocou, é uma ordem de Deus. É tipo festival, Lázaro, saia do túmulo. Né? Lázaro, saia. A corneta, você tocou a corneta, os mortos saem da terra, o mar devolve os mortos, sobe, encontra o mar, junto o corpo, o espírito está. E eu subo, Gil é arrebatado e conta, a igreja de Deus está reunida. Se vai descer antes de 7 anos, ou depois dos 7 anos, a gente sabe. Pode descer antes de 7 anos de tribulação, ou pode descer no meio da tribulação, ou no final da tribulação. O que eu tenho que saber é que ele vai descer na igreja aqui. Amém? A igreja tem que estar afiada. Ele vai derrotar o anticristo. Ele virá com os arcanjos. Por que os arcanjos? Por que os arcanjos? O que a Bíblia fala? Quem irá separar o joio do trigo? Quem é? Os anjos. O Senhor falou: não tire o joio, não separe o joio do trigo. Quem fará isso são os anjos. Lá em Mateus 25, deixa bem claro isso. Os anjos do Senhor terão com ele,